Olá pessoal, você que sem querer, querendo, querendo, sem querer acabou caindo nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal Fineus e aqui nós tratamos de finanças, investimentos, energia e outros assuntos. E hoje nós vamos continuar falando um pouco da Azul. Eu parei um pouco de falar da Azul porque na verdade os vídeos estão tendo poucas visualizações e eu acho que vocês não estão mais interessados nesses vídeos, né? Mas muitas pessoas nos comentários solicitaram para que eu voltasse a fazer os vídeos, comentasse sobre o assunto, né? Então, aqui estamos nós. E se você quer ajudar esse canal, quer que eu continue, dá uma subscrição lá, dá um like, compartilha com os amigos, entendeu? Para a gente poder ter um número grande de visualizações e eu ter interesse de fazer esses vídeos para ajudar vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, então deixa eu abrir aqui meu computador. E aí, o que aconteceu, né? Nesses últimos dias que eu não falei, a gente teve a emissão das debêntures, né? Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque eu quero ser um pouco mais direto na questão da diluição, porque essa emissão de debêntures ela não vai causar nenhuma diluição, ela só vai para a dívida, né? No passivo ali como dívida. E também aconteceu a assembleia, né, no dia 22 de janeiro para o grupamento de ações, né, que vai ser definido agora na assembleia no dia 12 de fevereiro. Né? E se for concretizada, vai ser um grupamento de 75 para 1. Tá? Mas por enquanto os documentos, alguns documentos que eles emitiram depois disso estão tratando já com essa conversão de 75 para 1, outros não. Mas vamos tratar sem a conversão ainda porque ela não foi aprovada, então claro que ela vai ser aprovada, mas por enquanto os documentos também mostram sem essa aprovação. E para aqueles que acharam que eu estava blefando, né? Quando eu falei em 4 trilhões de ações, tá aí, ó. Tá vendo? Eles não sabem nem escrever esse número, ó. Então na verdade essa emissão aqui ela pode chegar até 3,4 quadrilhões de ações ordinárias. É mole? E a gente também vai ver se os preços que eu calculei estão próximos, né? Então, bom, vamos já passar para esse item, né? Então, o que acontece? Lá atrás, no dia 23, eu calculei que essa emissão poderia ser a um preço de 2,28. Mas isso ela se baseava no valor do equity da empresa, que estava no Chapter 11, que eu achei esse documento, em 1 bilhão 680 milhões de dólares. Mas na verdade ela foi 1,780. Eu acredito que essa diferença de 100 milhões seja o comprometimento da United Airlines de colocar mais 100 milhões. E não estava previsto isso. Inclusive teve que ser aprovado pelo CAD, vocês devem ter acompanhado isso, né? Então, eu acredito que essa é a diferença do equity, tá? E aí a gente calcula, porque na verdade o preço é com 30% de desconto, como a gente já falou no outro vídeo, né? E se você quiser saber mais informações também, vai no outro vídeo, que tá dizendo muitas coisas interessantes lá também. E aí a gente estava trabalhando com dólar Petax do dia 14, né? Isso é atualizável, né? Então aqui eles estão trabalhando, a gente trabalhava com 5,38 daquele dia, eles já estão trabalhando com dólar mais atualizado do dia 2 de fevereiro. E isso daqui vai dar o quê? Um valor do equity lá em 6 bilhões e 500 e eu tinha calculado em 6 bilhões e 300 milhões. Então muito próximo, né? E aí eu tinha calculado aí que essa captação iria gerar aí 5 bilhões e 100 milhões e na verdade é 5 bilhões e 10. Ou seja, é só esses 100 milhões aí de diferença, né? E na verdade lá eles falavam que poderia chegar a 950 milhões e na verdade foi 952,250 no final, né? Que é o que? 750 milhões 750 mil do compromisso, né? Desses investidores comprometentes, eles assumiram esse compromisso, né, de 750 milhões 750 com um potencial incremento de 101 milhões, era 100 milhões, e também aqueles 100 milhões da United, ou seja, contando com tudo isso daqui, fazendo a soma, vai dar os 952 milhões 250, tá ok? Antes era 950 previsto. Mas isso aqui é o valor máximo, tá?
dessa captação. E o que acontece? Essa captação é um pouco diferente da outra que foi feita. Por quê? Ela prevê que existe um mínimo para que ela aconteça. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Ela prevê o seguinte, que deve haver um mínimo, tá, de aceitação. O mínimo é aqueles 750 milhões lá. Tá? Então, o que geraria 2,6 quatrilhões de ações, né? Isso daqui depois do grupamento lá, dividindo por 75. Mas, então, na verdade, se esses investidores que estão dispostos, né, a fazer essa capitalização, eles não fizerem no valor de 750 milhões, essa oferta aqui vai ser cancelada. Ó. A colocação da oferta será cancelada. Então, tem que atingir no mínimo, tá, esses 750 milhões, 750 lá que a gente colocou, que vai gerar esse valor mínimo de ações a serem colocadas, 2,6 quatrilhões. E aí pode chegar até os 3,4 quatrilhões, não é? E 950 milhões de dólares, 952 milhões de dólares em capitalização, tá? Então ela tem essa diferença, que ela tem que atingir um mínimo, senão ela vai ser cancelada. Na outra, ela foi uma conversão praticamente, que era praticamente para converter dívida em capital social, né? Bom, então na época lá a gente calculou que o valor, né, o preço por ação dessa nova capitalização, a gente está calculando aqui por lote de 1 milhão, tá? Ele poderia sair a 2,28, tá ok? Mas como a United Airlines colocou mais 100 milhões aqui e o câmbio também mudou, né? As premissas aqui mudaram, então na verdade ela fechou em 1,47, que na verdade é o quê? É R$190, que é o preço de colocação. E tá aqui, né? R$190,38 por lote, né? Por cesta de 129.592.500 ações. Nossa, o negócio vai longe, né? Então, na verdade, aqui eu calculei por lote de 1 milhão, que é como o ticker está sendo calculado hoje. Então, para não causar confusão. Mas a Azul, ela adora causar confusão. Então, ela já criou uma cesta maluca aqui, com um preço doido. E eu calculei aqui o preço, tá? Para vocês, é 1,47, fazendo referência ao ticker, tá? Que é a cotação por 1 milhão. Então, ele vai ficar em 1,47, tá ok? E a nova capitalização total pode chegar a 5 bilhões. Ou seja, se emitir, capitalizar no mínimo lá os 750 milhões, e depois pode ser mais 100 mais 100. Seria os 952 lá, daria os 5 bilhões de capitalização. Isso daria um novo capital social de 16 bilhões que a gente tem atualmente, mais 5 vai dar 21. Bom, o total de ações aí, ele vai para quanto? Vai para 4, pode chegar a 4 quatrilhões, tá? Então lembrando tudo isso antes do grupamento de 75 para 1. E isso vai dar um valor, né, um valor preço, né, um valor patrimonial por ação, valor para cada lote de 1 milhão, de 5,31, tá ok? No parâmetro do ticker que a gente tem hoje, que é cotado em 1 milhão, né? Mas aí, o que acontece? A gente tem aí uma nova diluição que está também colocada aqui nos documentos, né? Bom, então a gente tem aí algo que a gente não tinha antes, né? Então a gente tem aí, a companhia também está atualmente negociando com determinados investidores para a possibilidade de uma emissão de bônus de subscrição de até 200 milhões. Bônus investidores estratégicos. Então, a gente tem esses 200 milhões aqui no radar, tá? E mais esse 5,5% que pode acontecer. E também mais os 7% para o incentivo aos administradores, que a gente falou no outro vídeo, né? Então, no outro vídeo a gente colocou que poderia acontecer duas diluições de 950 milhões, que era o entendimento da época. Hoje, o entendimento é que vai acontecer só essa de 950, que no final vai ser 952 milhões, e aí possivelmente esses 200 milhões. Mas não é certo, tá ok? Mas vamos calcular ele aqui. Então, se a gente diluir aqui mais 200 milhões,
tá ok? A gente vai utilizar aqui o mesmo preço, né, por lote dessa emissão que está sendo agora, só como exemplo, tá bom? Isso aqui pode nem acontecer, e se acontecer, esse preço pode ser outro também, tá? Mas só para a gente ter uma ideia da onde o valor pode chegar, né? O preço da ação pode chegar. E aí, com a Petax também, trabalhando com a mesma Petax que a gente está hoje, né? Dos documentos. Então a gente pode chegar aí a um novo valor patrimonial após a diluição lá dos 952, e se acontecer essas de 200 milhões, a um valor patrimonial por ação é de 404, ok? E aí, continuando, né? A gente pode ter essa 7%, que é o plano de incentivo de administração, que também já está colocado lá, e mais os 5,5%. Então, se acontecer essa de 7%, ela pode ser pré ou pós Chapter 11, saída, né? A gente não sabe. Pode ser, a gente acredita que pode ser pós, tá? Tanto essa quanto essa daqui pode ser pós, mas a gente não tem certeza. A ideia é que a Azul quer sair do Chapter 11 agora em fevereiro, né? Então talvez ela faça essa conclusão dessa emissão de 952 milhões e depois faça essas duas diluições já fora do Chapter 11, tá? Elas são pequenas, mas são diluições, né? Então, na verdade, se a gente fizer ela também seguindo os mesmos parâmetros, né? Se ela acontecer, que ela também tem que ser aprovada pelo Conselho de Administração, tá? Ela está prevista, mas não está certa que vai acontecer. Aí a gente pode chegar a um valor patrimonial aí de 3,69 por ação, né, por lote de 1 milhão. E aí depois a nova, que é essa 5,5, como eu já falei no outro vídeo, ela tem ela é como uma opção, então ela tem um strike. Então se o valor market capitalization chegar a 3,8 bilhões de dólares, né, é o gatilho para que possa ser exercida essa opção de diluir até 5,5%, tá? E se a gente fizer mais essa diluição, seguindo os mesmos critérios, caso ela aconteça, como eu disse que ela pode não acontecer, a gente chega a um valor aí patrimonial de 3,52, tá? Então, qual é o ponto aqui? Esse aumento, né, dessa primeira fase de diluição para a segunda fase de diluição, que é essa que eu estou chamando agora, que tem várias diluições no meio do caminho, né? A gente vai aumentar aí o capital em mais 6 bilhões, tá? A quantidade de novas ações, só de novas ações, em 5,4 trilhões e 700 trilhões, né? E isso, só o valor patrimonial da diluição em si é de 1,07 por lote de 1 milhão, tá ok? Então, qual é o ponto aqui? O preço pode oscilar, a gente tinha calculado aqui no último vídeo entre 5,82 e 1,91. Agora, ele pode oscilar a 3,52 e a 1,07 por lote de 1 milhão, tá? Isso se acontecer toda essa diluição de 952 milhões, porque ela tem uma quantidade mínima para ser executada. Depois, esses 200 milhões acontecerem, não é certo que vai acontecer. Depois, essa diluição de 7% dos administradores, né, de incentivo, também não é certa, mas ela pode acontecer. E depois a gente tem essa de 5,5, que também não é certa, mas pode acontecer. Se tudo isso acontecer, o preço pode variar entre 3,57 e 1,07. Se isso tudo não acontecer, só essa de 952, o preço patrimonial da ação, né, no lote de 1 milhão, ele vai girar entre 5 e 31. Aí você me fala, mas ela subiu hoje, né? Subiu 21% hoje. Poxa, que bom, né? Eu acredito que isso é exatamente o que aconteceu no outro vídeo. Um pouco de dúvida ainda sobre quem vai ter direito a essas ações, né? Então, na verdade, vamos dar uma olhada aqui? Bom, então vamos lá. Quem vai ter direito? Quem tiver as ações ao final da data do primeiro corte, tá? E aí eu acredito que a dúvida é a mesma da última diluição, que muita gente pensou, mas se eu comprar no meio do caminho, se eu vender, enfim. Vamos deixar bem claro aqui o que pode acontecer. Então você teria que ter, ao final da data de corte, você teria que ter essa posição em custódia, tá? E manter ela até a segunda data de corte. Aqui coloca ainda, permaneça o título de emissão da companhia na segunda data de corte. Então você teria que ter ela no dia 30, tá, de janeiro, na sua custódia,
e depois você tem que manter ela até a segunda data de corte, que é no dia 9 de fevereiro, tá ok? Então, eu acho que muita gente, talvez por desinformação, tá comprando ações agora para ter direito à subscrição, né? Ao direito de subscrição de prioridade. No meu entendimento, não vai acontecer isso. Você deveria já ter essa ação lá no dia 30 de janeiro. E aí você tem esse período para você fazer ajuste, tá? E o ajuste, inclusive, ele é até 2 dias antes, dias úteis antes do dia 9. Ele vai até o dia 5 de fevereiro, ou seja, até amanhã. Tá? Então você tem, se você não tem um lote mínimo, ou você quer ajustar a sua posição para ter lotes mínimos para poder ter o direito de prioridade, né, na subscrição, você tem até amanhã, dia 5 de fevereiro, para ajustar a sua posição, tá? Comprar fracionado ou comprar lotes, enfim, para que você consiga fazer o seu lote para você poder exercer o seu direito. Tá? Porque aí você vai ter que ter ela em custódia no dia 9, então vão ser 2 dias úteis para que isso aconteça. Então, a segunda data é dia 9, então você tem até amanhã, dia 5, para fazer isso. E aí, fazendo o cálculo aqui, né, a distribuição ela vai ser de 4,91 por ação, tá? O direito de subscrição. Isso se acontecer a distribuição total, né, os 952 milhões de dólares, e se for parcial, né, se for só 750 milhões de dólares, essa é a quantidade de ações, 3,87, então tem essa diferença, tá? E aí então vamos fazer o cálculo aqui, só para a gente não se perder aqui. Então você precisaria, como o cálculo aqui para ser feito é a sua posição, tá? Na segunda data de corte, mas lembrando que você tem que ter ela na primeira data de corte para você ter o direito, então você tem que manter e ajustar até a segunda data de corte. E aí vamos supor que a distribuição seja total, tá? Você teria que ter aí no mínimo 27, tá? Ações, né? Lotes de 1 milhão, do jeito que está o ticker hoje, para poder ter o direito a uma subscrição, tá? Porque se você tiver 26, vai ser menos de 1, e aí você não vai poder subscrever. Então tem que ter no mínimo 27, para você ter direito aí no caso da distribuição total. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Porque esse valor aqui, né? Ou seja, 4,91 multiplicado pela a quantidade que você tem, essa é a conta, né? Então é 4,91 multiplicado pela sua quantidade de ações que você tem, dividido pela cesta, tá? Isso multiplicado por 1 milhão, né? Porque você tem lote, porque aqui é por ação, então não é lote de 1 milhão. E aí você teria o direito de subscrição de no mínimo 1, tá bom? Então você tem até amanhã para ajustar isso, tá ok? E aí você também tem um outro benefício, que é o seguinte, eu vou mostrar aqui. Você pode, inclusive, quando for fazer o seu direito de subscrição, você pode aderir a 2 hipóteses, né? Você pode colocar o seu direito de subscrição se acontecer a totalidade da subscrição, né? Da colocação, ou seja, se o total for colocado, ou seja, os 952 milhões, né? Você pode colocar essa condição. Se você quer entrar só se atingir a emissão total, ou se for só parcial. Então você tem esse direito aqui, tá? Dá uma olhada nesse documento aqui, fato relevante V2, que você vai entender melhor. Então você, quando for colocar o seu direito de subscrição na sua corretora, você tem que escolher um desses 2 aqui, tá ok? Então fique esperto nisso daí, ou seja, se você quer entrar só se acontecer a emissão total, ou se você também quer que seja parcial, você também quer entrar. Você pode escolher um desses 2 aqui. Tá ok? E aí, como a gente falou, né, pessoal, essa data, né, data do primeiro corte aqui, só pra gente colocar o cronograma, né, dia 30 de janeiro, tá? E aí você tem a data de segundo corte, dia 9, e aí você tem 2 dias úteis a menos, ou seja, dia 5 de fevereiro para ajustar a sua posição. E aí essas ações, né, a data de liquidação da sua subscrição, se você quiser
e fizer a subscrição, a liquidação vai ser dia 19 e as negociações dessas novas ações vão ser iniciadas no dia 20 de fevereiro, tá? Então, por que pode ter subido aqui? Porque talvez as pessoas estão tentando comprar. Primeiro, se elas não tinham a posição no dia 30, elas estão achando que vão ter direito, tá? É melhor você falar com a sua corretora para entender melhor isso. Ao nosso entendimento, não tem direito. Se você comprar agora e não tinha a posição no dia 30, no nosso entendimento você não tem direito. Então é melhor você falar com a sua corretora antes de sair comprando, tá ok? Agora, quem tinha, talvez estava ajustando posição. Então isso aqui subiu. Por quê? Porque só vai diluir, tá? E o preço vai tender, pelo menos na matemática, né? Não estou falando aqui de racionalidade de mercado, mas ele pode tender aí, isso se acontecer só nessa diluição de 952 milhões, pode tender aí a 5,31 por lote de milhão, tá? Então hoje o preço tá aí 12,47, então ele pode cair aí até 5,31 por volta disso. Agora é claro que vão ter forças de mercado agindo, tá? Que isso pode ser pior ou melhor, né? Depois, tá? Do dia 9 a gente vai começar a ter uma ideia, porque vai fechar a segunda data de corte, geralmente as pessoas começam a vender a partir dali, né? Então vamos ver como é que vai ficar, tá? E aí o preço pode tender a ficar por volta disso aqui, isso pelo valor patrimonial da ação. Agora, se adicionar irracionalidade no mercado, aí a gente não sabe para onde vai, tá ok? Bom, espero ter ajudado vocês, tá? Se vocês quiserem mais vídeos, como eu falei, compartilhe esse vídeo, dá um like, dá uma subscrição, ajuda o canal e dá ânimo para que eu possa continuar fazendo esses vídeos explicativos para vocês, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.